A OFIEX é um bolsão. A OFIEX é o primeiro caminho. Outra coisa que é bolsão é a hora, por exemplo, que o amparador tira você do corpo e durante 10 minutos ele expande a sua consciência, dentro dos processos que tem. Leva para aquela dimensão. Colocou você num bolsão. Aqueles 10 minutos, às vezes, vai mexer dentro de você como se fosse um século. Tá. Mas Isso é o bolsão interdimensional. Agora, funcionar com isso é que é o negócio. A gente não sabe como é que isso funciona bem. existe a criação de novas dimensões, então a partir de das criações Não, das OFIEX. nós podemos criar uma série de dimensões. Isso aí, eu explicava isso já no movimento espírita, pelo processo do orientalismo. Então, no movimento espírita se falava muito, e se fala até hoje, que é o que Allan Kardec criou, o perispírito, que é a casca do espírito. O perispírito é justamente o psicossoma puro, do jeito que ele é, mas sem muito estudo. Isso é que é o perispírito. Então, no orientalismo se fala que você pode criar as suas formas. Então, a pessoa pensa que ela tem uma série, no mental soma, que ela tem uma série de corpos. Corpo disso, corpo daquilo, tudo é besteira. Você pode criar uma série de corpos que são fantasias, duplicadas suas. Então, por exemplo, como o psicossoma, que é o perispírito, ele é duplicável, ele é transfigurável, eu posso fazer aqui 10 Valdos junto comigo. Você entendeu? Depende da minha capacidade de criatividade disso, de criação. Então, isso, do jeito que você pode fazer, uma série de jarbas, você está entendendo? Siqueira. Cada uma de uma dimensão. Você pode fazer também uma série de locais que são seus, específicos, dependendo do seu gabarito. Lembre-se do cara lá de Monte Carmelo, que começou a mexer com as coisas, e extrafisicamente até ajudou minha mãe, etc. Tal, em que? No processo da morfologia, que é o morfopensene. Então, através disso, você cria coisa. Quem, então, começa a fazer muita criatividade aqui, pode ser melhor para fazer a transfiguração do psicossoma. Por exemplo, a Astrid, ela pode ser boa nisso, que ela é muito artista demais. Na criatividade, então, com o psicossoma, pode ser que, fora do corpo, ela seja melhor do que a média da turma toda aqui. É a criatividade dela. Então, uma pessoa dessa, ou uma consim dessa, uma consciex, ela pode criar esses bolsões. Então, a primeira coisa, na hora que a gente faz a OFIEX, a pessoa já deve ter noção disso, pelo menos. Mas ela não precisa de criar por si. Os amparadores criam junto com ela, o serenão cria, ou um evoluciólogo vai ajudar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, dentro de uma condição dessa, em certas circunstâncias, eu posso fazer as filiais da minha OFIEX. Depende de mim. Então, por exemplo, eu posso ter um OFIEX que é apenas uma bolha pequenininha. Posso fazer aquilo imenso, maior. Aquilo que eu falo. Pode ser uma cabine telefônica e pode ser um campo de futebol. Caber lá dentro. Agora, vamos supor que eu resolvi fazer um salão. E resolvi fazer 10. Em cada um deles, a gente pode pôr uma consciex esperando e fazendo reflexão para ser atendido. Você entendeu como é que é? Então, veja, é como se a gente fizesse uma série ou rede de hospitais. Mas isso está fora da realidade mesmo da consciex. Não, e outra coisa, não a gente faz de uma tal maneira que a pessoa só consegue acessar essa bolha, esse bolsão interdimensional, se ela estiver naquele nível que nós estamos para cima. Por isso, os assediadores não conseguem descobrir a minha OFIEX. A sua ou de qualquer um. Você entendeu? Por quê? Ele é muito grosso para passar na peneira. Vê se me entende. Já refinou de uma tal maneira que é terrível. Tudo fininho. Extrapolando. É aquele negócio do refinamento da informática, das pontuações, etc. Tal. Extrapolando isso para uma consciex livre, ela é capaz de criar um universo. Sim. Ela cria novos universos. Essa seria a extrapolação máxima. Então, aí você vai começar a ver todas as bobagens que tem nos processos das iniciações, das religiões, das seitas, na hora que faz o paraíso, faz o purgatório. Você está entendendo? Essas coisas
tudo é tão grosso e bobo e superficial. Por quê? Não se pensa na consciência em si. Agora, veja, a minha maior lástima era no espiritismo, porque os caras não admitem que são espíritas. Espírito é só aquele que se manifesta. A maioria pensa desse jeito. Não, você é espírito encarnado, você não vale nada. Não é nada disso. O espírito que manda é o discernimento dele, é a evolução dele, não interessa qual a dimensão que ele esteja. Então aí, está tudo errado. Agora, veja, eu começava a falar isso, quase me batiam, né? Aí eu resolvi, coloquei a minha viola no saco e caí fora. Quando você teve aquele contato com a consciência livre, seria como ela te levasse para o universo dela. Você veja bem. Seria mais ou menos... Os espíritos comunicantes falaram para Allan Kardec sobre a consciência livre e serenões. Mas ele não entendeu nada. E eles também não explicitaram nada, porque também, às vezes, tinham dificuldade de falar isso através de médium. Umas mocinhas que recebiam aquilo, as bodã, aquele negócio todo. Agora, eles falaram. É tanto que na hora que ele foi classificar os espíritos, ele colocou, e o espírito puro. O espírito puro seria a potestade celeste, que seria, até um certo ponto, o serenão, que está caminhando para a CL. É o espírito puro. Você está entendendo? É aquele que não tem mais as agregações do processo. No caso, ele falava só da matéria, mas eu não falo só em matéria. Esse negócio de matéria, se a gente for falar nisso, tem uma função de gradações. É o gradiente da realidade, da energia. Isso varia infinito. Passa a ser um criador puro, né? Por isso que eu falo extrafísico. Eu não falo extramaterial. Eu falo extrafísico. Por quê? Esse extra aí é o cosmos.